Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde de domingo para participar desse nosso programa que fala sobre saúde integral. Então eu já vou pedindo para você largar o seu joinha, compartilhar esse link com todos os seus amigos e quando você estiver assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje é ao vivo e nós estamos começando o nosso quadro Mais Olhares. Lembra? Aquele onde a gente recebe profissionais que atuam sob a visão integral e vitalista do ser e da saúde para conversar. A gente chama mais alguém para bater aquele papo esperto com a gente. E você é sempre o nosso convidado especial, então não deixa de participar com as tuas perguntas e os teus comentários aqui embaixo. Combinado? Hoje nós estamos recebendo a coach de saúde, Ângela Duarte, para um papo muito bacana sobre epigenética e saúde. Então, antes da Ângela se apresentar e a gente conhecer ela um pouco melhor, eu quero convidar vocês a conhecer a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que é uma casa que atende para tratamentos espirituais, realiza cirurgias espirituais. E se você não conhece, vale a pena conhecer, então se liga no vídeo. Gente, essa casinha simples aí é muito cheia de amor e está realmente precisando da sua ajuda para construir uma nova sede. Se você ainda não conhece o trabalho, não sabe do que eu estou falando e ainda assim só quer ajudar depois que conhecer, vale muito a pena. Então não esquece de entrar em contato pelos telefones 11 97163 2925 e 11 999629522, seguir nas redes sociais Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz no Facebook, no YouTube e no Instagram. E se você já quer fazer a sua doação, é só ir até a Caixa Econômica Federal e colocar na conta corrente número 1343, dígito 5, a agência é 1226, a operação é 003, e tem o CNPJ para dedução do imposto de renda. Então, não deixa de conhecer e não deixa de ajudar esse trabalho de amor que é muito importante. Agora, finalmente começando aqui o nosso programa hoje, a Ângela é coach de saúde e usa a epigenética para personalizar o estilo de vida saudável para os seus clientes. Ângela, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde Ativa, na Cidade Ativa Online. É um prazer imenso poder te receber aqui. E eu acho que o pessoal já está lá, né, com as anteninhas ligadas, querendo entender que raio de palavra esquisita é essa. Mas antes dela falar sobre a epigenética em si, conta pra gente, Ângela, como foi que você e a epigenética se encontraram? Qual foi teu caminho até chegar aqui, a tua formação, a tua experiência? Como é que foi tudo isso? Luana, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema que eu gosto tanto, né, não só de trabalhar, mas de falar sobre ele mesmo. Então, obrigada pelo convite. Eu sou economista de formação, é muito estranho estar falando, né, de epigenética, mas eu fiz uma carreira de 15 anos em multinacionais de tecnologia,
Eu trabalhava principalmente nas áreas de marketing estratégico, comunicação corporativa, né, essa parte da empresa, e eu me dedicava a isso. Basicamente era o que eu fiz durante 15 anos. Mas há uns 6 anos atrás foi uma decisão, né, que vinha dentro de mim crescendo, e finalmente há 6 anos atrás foi quando eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira. Então eu deixei o mercado corporativo e no início eu não sabia muito bem, né, o que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria, né, que eu não queria mais seguir a carreira corporativa. E eu estava muito desequilibrada, vamos dizer assim, emocionalmente, a minha saúde não estava bem. Então, buscando o meu próprio reequilíbrio, foi quando eu achei a minha nova profissão, né? Então, eu falo que eu fui minha primeira cliente. Me ajudei e depois vi que isso tem uma demanda, uma necessidade, né? Um espaço muito grande no mercado, já que a gente vê que cada vez mais as pessoas estão buscando por soluções para seus problemas, suas dores, questões do corpo físico, emocional, energético, né, espiritual também, com profissionais de uma visão mais integral, certo? Então, eu comecei a estudar culinária natural, a parte de medicina natural preventiva, então tratamentos naturais que você pode fazer para prevenir doenças, a parte de hábitos de vida. Eu fiz um curso de 1 ano, né, no Institute of Integrative Nutrition, em Nova York. Seria Instituto de Nutrição Integrativa, o nome dele. E é um curso de 1 ano, que foi onde eu me certifiquei como coach de saúde integrativa. Depois disso, fiz outras formações, né, como Reiki, aromaterapia, que eu uso também dentro dos meus atendimentos. E além disso, eu sou instrutora de yoga e de meditação e tenho a formação na Índia. Então é assim, esse é o que eu faço hoje. A epigenética, eu entrei em contato quando eu estava cursando o curso, a certificação de coaching de saúde integrativa. Uma outra profissional, né, que estava cursando comigo, comentou comigo sobre esse serviço. Na época era um serviço, a gente tinha uma matéria que falava sobre epigenética, mas não tinha chegado ainda nesse momento do curso. E ela comentou comigo se eu gostaria de conhecer mais sobre esse serviço, né, que ajuda as pessoas a encontrar pontos de desequilíbrio, né, e como coaching a gente consegue combinar a epigenética e um programa de 90 dias para reequilíbrio natural desses pontos que a epigenética mostra que podem prejudicar a sua saúde, né? Então, afinal, o que é epigenética, né? Essa Exatamente. palavra. Vamos começar com essa primeira pergunta. O que é esse trem? O que é epigenética? Conta pra gente, Ângela. Então, muita gente sabe o que é a genética, né? Até porque é algo que a gente estuda na escola e a gente pode começar entendendo o que é epigenética pela própria palavra. Então, epi, o prefixo epi, como epiderme, né? Tem a derme e tem a epiderme. Então, a genética e a epigenética. A gente pode entender a epigenética como algo extra, além, sobre a genética, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da história da epigenética, que é uma ciência muito nova. Em 2003 foi finalizado o projeto Genoma Humano. Se você está assistindo e já ouviu falar sobre o projeto Genoma, você pode até comentar, né, no vídeo para a gente saber, porque muita gente já ouviu falar, né? É um projeto internacional que envolveram 18 países e começou em 1990, terminou em 2003 e o objetivo desse projeto era o sequenciamento do DNA humano, ou seja, entender que gene é responsável pelo que no corpo humano, né? Então, foram mapeados mais de 25 mil genes, com uma precisão de 99,9%. Porém, ao terminar, né, e ser publicado, tão aguardado, né, o resultado desse programa, foi anunciado os genes que foram mapeados,
né? E que isso ajudar na prevenção de doenças, mas um grupo de pesquisadores e médicos que participaram do projeto Genoma perceberam que só entender quais são os genes e para que eles servem não era suficiente, porque havia algo além da genética, e aí vem o termo que eles batizaram como epigenética, que ativava ou desativava os genes. Então não bastava saber se eu tenho o gene A ou B, mas saber que fatores adormecem ou despertam esse gene A ou B que eu tenho. E foi fundada essa linha, né, da biologia chamada epigenética, que basicamente estuda a manifestação, a expressão do nosso gene, né, o nosso epigenoma, como hábitos e escolhas, ambiente, questões, né, psicoemocionais, podem atuar na expressão dos nossos genes. Então, isso é epigenética. Então, a gente pode dizer que a epigenética vai estudar aquilo que liga e desliga os genes. Isso. Né? Assim, o jeito mais facinho da gente entender, para quem não lembra das aulas de genética na escola, né? A gente sabe que tem genes para cada coisa. Então, é o mesmo gene numa célula, num neurônio, numa célula sanguínea, numa célula muscular, é o mesmo gene, só que existem funções diferentes porque uns estão ligados e outros não. Então a epigenética vai estudar exatamente isso. E por que a gente liga uns e não liga outros? Mas calma, a gente vai falar sobre isso, gente, mas antes disso, o que seria então a grande diferença da genética e da epigenética? Tá. A genética, ela estuda, né, aquela herança, aquilo que a gente recebe do nosso pai, da nossa mãe, né, quando o embrião, né, quando o óvulo é fecundado e começa a se multiplicar para gerar um ser. Então essa é a genética, é o estudo dos genes. Uhum. A epigenética, ela estuda justamente esses mecanismos que, como você bem disse, ligam ou desligam os genes. Então é como se eu pegasse um exemplo, uma célula do tecido da minha pele e uma célula do meu sistema nervoso, um neurônio. As duas, assim como todas as outras células do meu corpo, elas contêm todos os genes. Todo o meu DNA está contido e se repete em todas as células. Então, por que a pele da célula, da minha pele, tem um determinado comportamento e uma função totalmente diferente de um neurônio do meu sistema nervoso? Elas têm funções diferentes, mesmo contendo o mesmo material genético. Isso é epigenética, é o estudo desses mecanismos que ligam e desligam fatores, né, vamos dizer assim, a produção de proteína, reações químicas que acontecem dentro da célula, que faz ela ter uma função diferente de uma célula que contém o mesmo material genético, mas ela está em outro tecido do meu corpo. Né? Então, essa é a diferença da genética e da epigenética. Uma estuda o código, a herança, o nosso DNA. A outra estuda a manifestação dele. Perfeito. E já que você falou da manifestação, o que é que afeta os nossos genes no fim das contas? Por que uns ligam, outros não? Por que umas pessoas adoecem mesmo tendo determinado gene e outras não? O que acontece? Qual é essa diferença? Olha, essa pergunta foi o que os fundadores da epigenética se fizeram. Porque durante o projeto Genoma, esse do sequenciamento do DNA humano, eles analisaram muitos gêmeos univitelinos, né, que são dois gêmeos idênticos, né, que foram originados do mesmo embrião. É o único caso onde duas pessoas têm o mesmo gene. Então não existe outra pessoa no mundo que tem os mesmos genes que você tem, essa combinação dos genes do seu pai e da sua mãe, ela é única, salvo se você tem um gêmeo idêntico. Então esse é o caso. Então, para entender as funções dos genes, foram estudados no projeto Genoma muitos gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos que eles estudavam, muitas vezes, um desenvolveu uma doença e o outro não, sendo que os dois tinham os mesmos genes. Isso fez eles pensarem que existia algo além da genética que ativava e desativava esses genes da doença. Foi aí que foi fundada a epigenética. Então, se a gente pensar nos dias de hoje,
né? Eu tenho o meu material genético único, que no meu caso eu não tenho um gêmeo idêntico na outra Ângela. Então, o que desperta ou adormece meus genes, né? Os genes que estão dentro das minhas células e, o que mais nos interessa, os genes da doença. O que faz ele ficar adormecido ou despertar e se manifestar como uma doença? A gente pode falar que são 4 grupos, são 4 grandes grupos de coisas. O primeiro é a nutrição. A gente pode até dizer que a epigenética aplicada à nutrição, ela tem o nome de nutrigenômica. Então, é a função dos alimentos na expressão genética. A nutrigenômica existe também analisando os animais e os seres humanos, logicamente. Então, por exemplo, um exemplo de nutrigenômica é todas as abelhas de uma colmeia, elas têm os mesmos genes, o mesmo material genético, porque elas são ovos de uma única abelha rainha. Porém, a nova abelha rainha é alimentada, quando ela é um ovo, diferente das operárias, com a geleia real. Ela é a única que é alimentada com a geleia real. Essa abelha vai viver muito mais, ela vai desenvolver útero e ovários para poder ser a nova abelha rainha e poder colocar ovos. Então, imagina, gêmeos idênticos, no caso de toda a colmeia, só uma desenvolve, fica maior, vive mais e desenvolve esses órgãos. Então, esse é um exemplo de nutrigenômica. Então, a sua alimentação, basicamente, o que você come todos os dias, várias vezes ao dia, sim, está impactando na expressão dos seus genes. Pode ligar e desligar genes que às vezes a gente não tem interesse que ligue, por exemplo, os genes da doença, tá? Então esse é um fator. O segundo, psicoemocional. A gente sabe, né, o estresse da vida de hoje, questões emocionais que você não consegue lidar, né? A medicina corpo-mente já comprovou que as nossas emoções podem nos adoecer. Adoecemos do corpo físico com doenças que iniciam na mente, que iniciam nas nossas emoções. Então, sim, nossas emoções e fatores psicoemocionais, vamos dizer assim, impactam também a expressão do seu gene. Tá? Então, esse seria o segundo grupo. O terceiro grupo a gente chama de ambiente. Ambiente é tudo que você está em contato. O ar, a água, os agrotóxicos, por exemplo, dos alimentos, a poluição, os metais pesados, os vírus, bactérias, bolores, poros, ou seja, tudo que está no ambiente também pode influenciar a expressão dos nossos genes, tá? E o último grupo, que é onde eu mais trabalho sobre, é o estilo de vida e os seus hábitos. É um grupo muito importante porque a gente sabe que genética não é destino. A escolha do estilo de vida e dos seus hábitos é um fator fundamental na expressão dos seus genes, resumindo, na expressão da sua saúde ou da sua doença. Então, são esses 4 fatores. A nutrição, fatores psicoemocionais, ambiente e estilo de vida. Perfeito. Então, antes da gente ver o nosso patrocinador, já tem um monte de gente ali que está participando com a gente. A primeira delas é a Carla Aguirre, ela está sempre aqui acompanhando o programa, ela está dizendo boa tarde a todos da Cidade Ativa Online, ela acompanha todos, viu? Ai, que legal! Boa tarde, Carlinha, bom ter você aqui com a gente de novo. A Kelly Ferreira, boa tarde, estou aqui em Taboão da Serra assistindo vocês. Beijos, beijo, Kelly, continua aí. E o Júnior Alves, boa tarde, Luana, ótima tarde para vocês, muito obrigada, continua ligadinho com a gente, Júnior, que a Andy tem um monte de informações para completar aqui a gente. Agora, enquanto a gente vai assentando toda essa enxurrada de informação, eu quero convidar você que quer ter uma carreira política, aproveitando o ano eleitoral, para conhecer o nosso próximo patrocinador, que é o RB Marketing Político. RB Marketing Político trabalha com planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamentos de problemas municipais,
pesquisa eleitoral, oratória, perfil nas redes sociais e tudo mais aquilo que você precisa para ter uma carreira séria dentro da política. Então, se você quer saber mais de como funciona o trabalho da RD Marketing Político, é só entrar em contato pelo telefone 11 99903 8834 e confia neles que os caras são muito bons. Bom, isso aqui me fez pensar numa coisa. A gente teve a nossa queridíssima Angelina Jolie, que arrancou todas as suas mamas, porque ela disse que geneticamente ela teria aquilo. Mas a gente está vendo que a coisa não é bem assim, né? Ela poderia não desenvolver absolutamente nada na mama, o gene continua lá, e se ela não tiver esses 4 fatores bem equilibrados, ela pode desenvolver um câncer em qualquer outro lugar do corpo dela, certo? Certo. Agora, esse caso é bem famoso, né? E, inclusive ele foi muito criticado dentro do, vamos dizer assim, do mundo, né, do ambiente médico, porque ela retirou mamas sadias, ela não tinha nenhum sinal de célula cancerígena, por mais que ela fez um teste de genética, não encontrou que tinha o gene, né? E na família dela tinha já outras mulheres que tiveram câncer de mama, mas ela não tinha nenhum sinal da doença. Então, como prevenção, ela substituiu as mamas por prótese, mas dentro do mundo médico, né, é muito criticado quando se retira órgãos saudáveis, né? Ainda mais sabendo que genética não é destino, ela podia viver a vida inteira com esse gene sem ter manifestado a doença. A gente viu aí então que existem outras formas de prevenir, né, muito mais saudáveis do que você arrancar um órgão saudável do teu corpo, né? Pensando nisso, em tudo isso que a epigenética trouxe, a gente pode falar em algum tipo de recurso de tratamento em epigenética? Ou olhar a epigenética sob uma ótica mais preventiva é mais correto? Como que é? Sim, é mais preventivo mesmo, né? O que a gente pode fazer é desenhar, né, um estilo de vida onde a pessoa previna doenças que ela já sabe que existe na família dela. Então, olhando do lado do pai e da mãe, avós, tios, avós, né, irmão dos pais, irmão da mãe, irmão dos avós também, é importante olhar e ver que tipo de doença apareceu na sua família. Então você nem precisa fazer o teste exatamente de genética, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, a esse teste, mas você sabe o que doenças existem na sua família e elas podem ser doenças, né, que foram transmitidas geneticamente para você. Mas você pode conviver, né, com esse gene adormecido e não manifestar nenhuma doença. Se você souber quais são as escolhas, o estilo de vida e os hábitos a incorporar para prevenir doença. Então, por exemplo, eu gosto de falar que o gene é como se ele fosse um revólver. Então, se eu tenho várias pessoas cardiopatas, né, pessoas com problemas cardíacos na minha família, nos meus antepassados, então eu imagino que existe uma chance alta de eu ter recebido esse gene. Então, eu vou prevenir, eu vou criar um estilo de vida e fazer escolhas que me ajudem, né, a não despertar o gene vamos dizer, da doença cardiovascular em geral. Porque o revólver não dispara sozinho, né? Ele precisa que alguém aperte o gatilho. E o apertar o gatilho são os hábitos ruins, alimentares, sedentarismo, colesterol, né? A gente sabe que tem o estresse, né, da vida moderna, e a gente sabe que tudo isso são fatores que podem apertar esse gatilho, que sozinho ele não vai disparar o revólver. Certo. Mais uma gente lá assistindo a gente, a Lúcia Muso. Ela também é ali, acompanha a gente fielmente, todo domingo ela tá aí. Que legal. Boa tarde, estou assistindo vocês em Budas Artes, beijo. Ela mora lá em Budas Artes e sempre acompanha a gente, viu, Ângela? Lúcia, um beijo enorme para ti, continua aí que o assunto hoje está muito interessante.
Agora, Ângela, assim, eu não fiz nenhum estudo da minha genética, não sei quais são os genes que eu tô ali, que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso. Como é que eu posso aplicar esses conceitos dos 4 fatores no meu dia a dia, né? Porque ter ali acesso a um estudo da genética não é uma coisa tão simples, né? Ainda não é tão simples, mas o pessoal que está assistindo a gente, como a Lúcia, por exemplo, a gente fica muito curioso. Como é que então eu posso aplicar isso dentro do meu dia a dia? Então, essa é a parte do meu trabalho, né? O que eu faço, alguns clientes me procuram e fazem um mapeamento epigenético, tá? É um recurso que eu tenho, que eu faço com pessoas a quem eu atendo pessoalmente, porque eu atendo também de forma online através dos programas de coaching de saúde integrativa. Então eu atendo pessoas até que estão fora do Brasil ou espalhadas pelo Brasil, através do programa de coaching. Mas o mapeamento epigenético tem que estar pessoalmente comigo, porque eu faço um escaneamento do bulbo do cabelo, através de uma tecnologia de uma empresa alemã. Então eu retiro 4 fios do cabelo, tem que sair com o bulbo. O bulbo é uma película que recobre a raiz do cabelo. Essa película é um tecido vivo que está em contato com a corrente sanguínea. E ela contém biomarcadores que esse scanner dessa empresa lê, encripta, envia para um supercomputador em Hamburgo, que, né, como a tecnologia hoje é fabulosa, através do Big Data faz um cruzamento de dados enormes e retorna depois de 15 minutos um relatório de 35 páginas sobre pontos de desequilíbrio dessa pessoa. Não é um mapeamento genético, porque a gente já acabou de ver que não importa tanto eu saber quais são meus genes, mas sim fazer boas escolhas de estilo e hábitos saudáveis. Então eu entendo que pontos a gente vai trabalhar e eu faço um programa de 90 dias. Isso é para quem eu atendo pessoalmente. Quem eu atendo de forma remota, e vocês que estão aí assistindo, né, espalhados pelo Brasil, tem gente também, eu sei, fora do Brasil, né? Tem gente no mundo todo assistindo a gente. Vocês também podem se beneficiar vamos dizer assim, dessa parte preventiva da epigenética, olhando atentamente para os seus hábitos de vida. Então, por exemplo, quem tem na família pessoas com problemas mentais, né? Então, assim, Alzheimer, demência, né? Demência precoce muitas vezes aparece. Todas essas doenças relacionadas à mente, a gente sabe que existem disparadores, né? Então, se eu vou pegar a parte da alimentação, a gente sabe que adoçantes artificiais, eles funcionam como neurotoxinas. Não é à toa que o aspartame foi proibido, né, em muitos países, porque já foi comprovado cientificamente que ele atua como uma neurotoxina. Então, se eu tenho o gene, né, tenho pessoas na minha família que têm problemas mentais, né, do sistema nervoso central, e eu consumo esses adoçantes minha vida toda, eu estou aumentando as chances de que esse gene que eu posso ter dado se manifeste, se desperte e essa doença se manifeste em mim, tá? Então, você sabe se você tem ou não tem esse gene? Não. Mas de que você deve fugir? De alimentos ultraprocessados, que contêm conservantes, emulsificantes, corantes, né? Então, todos esses antes e essas palavras que a gente lê nos rótulos e tem dificuldade até de pronunciar, aquilo não é comida de verdade. E ele vai despertar algum gene que você não quer. Então, o consumo, né, o estilo de vida de comer comida pronta, ultraprocessada, você tem que fugir desse estilo de vida, né? Então, comer mais comida de verdade, caseira. Eu falo que o único jeito de você garantir que você está comendo bem é fazendo o seu próprio alimento, fazendo suas compras e escolhendo o que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, evitar esses tipos de alimento, os adoçantes artificiais, como eu comentei, o alto consumo de açúcar também e produtos como as farinhas super refinados, né, que isso também vai despertar. O sedentarismo, a gente sabe que a atividade física é algo importantíssimo, já tem se comprovado que os benefícios para a mente, inclusive, são mais, vamos dizer assim,
garantidos do que se você fizer atividade física só para manter um corpo saudável. Sim. Porque a atividade física funciona no corpo e na mente. Então você também mantém adormecido alguns genes, né? E controle das emoções, praticar meditação, tudo isso você pode incorporar no seu dia a dia com a ajuda de um profissional, de um terapeuta, ou entrando em grupos, por exemplo, de meditação coletiva, baixando aplicativo na internet. Eu acho que para quem quer aprender e começar a mudar o seu estilo de vida, você pode fazer com a ajuda de um profissional, como eu faço com meus clientes, mas você pode também, né, começar essa mudança com passinhos de bebê. Não é de uma hora para outra que a gente constrói um estilo de vida. Mudança de hábito envolve disciplina, mas essa é a chave da prevenção de doenças que a gente não quer despertar, né, através dessas manifestações genéticas que a gente pode ou não ter herdado dos nossos pais. Então não é tão difícil assim, né? É uma coisa que a gente conversa bastante aqui. Eu falo para eles que tem sempre dois caminhos, o mais difícil e o mais fácil. Quando a gente decide fazer alguma transformação, mudar alguma coisa, a gente consegue sozinho, mas com apoio é melhor. Ah, sim. Né? E quando a gente tem um apoio de alguém que está preparado para isso, é melhor ainda, né? Então sim, vale muito a pena procurar profissionais. Em que cidades você atende? Eu atendo no interior de São Paulo, pessoalmente fazendo o escaneamento, né, que é o atendimento que eu comentei que tem que ser pessoal. Eu atendo em Salto, Itu, Sorocaba, Indaiatuba, Campinas, esses lugares que estão mais ou menos próximos. Como atendimento online e cursos online que eu dou também, workshops, aí... Né? Vai para qualquer lugar, para qualquer lugar. Entrem em contato com ela, vocês já viram várias vezes o telefone dela passando aqui. Até aula de culinária natural. Dá para fazer online hoje. Ai, eu atendo pessoas, inclusive, fora do Brasil. Nada como usar a tecnologia ao nosso favor. Totalmente. Né? Bom, agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa para que vocês acompanhem aí o vídeo com toda a programação da Cidade Ativa Online. Lembrando que você tem coisa para assistir aqui de domingo a domingo, então se liga aí que a gente já volta. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. Da mulher namoradeira eu passo, porém manda embora. Amanheceu, pode ir embora.
olha que já tem um Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte, cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá pessoal, todos os domingos às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama konnichiwa, Japão Show apresenta no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのCidade Ativa Online では毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でCidade Ativa Online でお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós somos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Então você não pode perder, de domingo a domingo tem programação aqui feita com todo carinho, pensando em você. E fica ligado porque em breve começa o Direito do Povo. Então vocês vão saber aí a tudo que vocês têm direito. Acho que tem um advogado que vai... Agora, se você gostou do que você viu, tá gostando da nossa conversa, saiba que você pode trazer o teu negócio, a tua empresa para a Cidade Ativa Online para divulgar o teu serviço, a tua marca, o teu comércio. É só você entrar em contato pelos telefones 11 999038834 e 11 40 21 5570. Eu acho que vale muito a pena. Olha lá, tem mais gente conversando com a gente lá. Rádio Rota do Forró, Pacheco, tá tudo junto ali. Boa tarde, Rádio Rota do Forró. Nossa senhora, não consigo nem falar. Eu espero que a Rádio Rota do Forró esteja gostando da epigenética e da saúde. Eu quero que você fale epigenética 3 vezes rápido, assim como eu falei. Beijo pra ti, continua com a gente. E a Maria Antônia Ferreira tá dando um tchauzinho pra ti. Bom saber que você tá aí, continua com a gente. Agora um joinha pra você. Ângela, é o seguinte, a gente já viu tudo isso aí e a gente tá vivendo um momento nessa sociedade onde as pessoas querem e estão numa gana de viver mais. Mais, cada dia mais, e do jeito que as coisas vão, as pessoas estão vivendo mais tempo, a população de idosos está aumentando, né? Só que assim, nem sempre se tem a qualidade que se espera, né? Porque a ideia de viver mais é a ideia de você manter a sua juventude. Só que isso não é muito possível, né? A gente sabe que até depois que você nasceu, a tendência só vai envelhecer, não tem pra onde correr. Agora, você pode ter qualidade nisso ou não. Com certeza. E qual seria então a relação da epigenética com essa longevidade ativa, com essa longevidade de qualidade? A relação é extremamente forte, já que a gente está falando que a genética não é uma determinação de como você vai viver e nem quanto você vai viver. É a epigenética através, né, das suas escolhas, escolhas que você faz todo dia, várias vezes ao dia, e que juntas definem o seu estilo de vida. Então você pode ser uma pessoa super estressada, explosiva, que tem um relacionamento tóxico com muitas pessoas ao seu redor, se alimenta mal, não faz atividade física e de repente quando faz exagera, porque também demais
né? E de forma sobrecarregando o peso também não é saudável. Então, tudo isso você pode estar alimentando hábitos ruins que vai sim diminuir não só os anos de vida, mas a qualidade de vida nos anos que você for viver. Tem um estudo muito interessante que, se vocês procurarem na internet, a informação está como zona azuis ou blue zones, que é o nome original. São as 5 cidades, né, ou regiões, são comunidades do planeta Terra, onde a maioria das pessoas ultrapassa os 100 anos, com qualidade de vida. O mais interessante é que quando os estudiosos descobriram essas 5 regiões, mais de longévulos, vamos dizer assim, eles ficaram muito surpresos, porque elas estão em diferentes continentes, diferentes culturas, diferentes latitudes, temperaturas, culturas, religiões. Então não era nenhum desses fatores que garantia que eles vivessem mais. Então se formou uma equipe de profissionais, incluindo epidemiologistas, sociólogos, antropólogos, médicos, muita gente, e foram morar nessas cidades por alguns meses para tentar entender o que elas tinham em comum. E foi levantado 9 fatores, que na verdade serve para a gente entender que são 9 fatores de uma construção de um estilo de vida saudável, que, como a epigenética diz, pode sim adormecer genes, né, das doenças e garantir uma vida saudável, com qualidade, por muitos anos. Então foram levantados esses 9 fatores. Vou falar um pouquinho quais são as cidades, né? Então a gente tem Sardinia na Itália, Okinawa no Japão, a gente tem na Costa Rica, né, a Península de Nicoya, na Grécia também tem uma cidade, enfim, vocês podem ver que elas estão bem espalhadas em diferentes lugares. Nesses lugares não se pode comer a mesma coisa, porque elas estão separadas em regiões separadas, né? Na verdade. Temperatura diferente, a natureza é diferente, né? Então uns têm acesso ao mar, outros não, mas todos têm, e os pesquisadores levantaram 9 fatores em comum, que eles entenderam que são os fatores que asseguram a qualidade de vida dos longevos, das pessoas que vivem mais de 100 anos. Então eu vou comentar algum deles aqui, e a gente pode propor uma atividade para você que está assistindo o vídeo, analisar. Você pode até fazer essa brincadeira, né, do coaching, a gente usa muita ferramenta de 0 a 10, fazer uma autoanálise. Como é que está esses fatores, algum desses 9 fatores que eu vou mencionar aqui, na sua vida? Boa, porque quanto mais nota você vai se dando, então vamos falar sobre atividade física, né? Não basta se exercitar. Os longévulos das 5 regiões, né, que vivem mais no planeta, eles se exercitam com frequência, com constância e de uma forma moderada. Muitas dessas cidades não tem a maioria não tem carro, então eles andam a pé ou de bicicleta. Esse é um tipo de atividade física que você faz constantemente, todo dia, mantendo, né, o seu sistema cardiovascular saudável, sem ir para academia. Esses lugares não têm academia. Olha! Por quê? A maioria das pessoas se exercita no seu dia a dia. Pega o exemplo de Okinawa, no Japão. As pessoas lá, as velhinhas de Okinawa, não vão para a academia fazer agachamento. As mesinhas, né, são no chão. Então, todo dia, nas refeições, para sentar tomar o chá, todo mundo senta e levanta, e esqueceu o sal e senta e levanta. Você imagina quantos agachamentos eles não fazem? É uma atividade física constante e natural. Essa é a atividade física que você tem que incorporar na sua vida. Frequente, constante, moderada, mas que tenha a disciplina dela sempre existir no seu dia a dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, eles falam de 150 minutos por semana de uma atividade física moderada, tá? Então, adequada também para você. Procure um profissional se você não tem ideia do seu, né, da sua capacidade cardiovascular, para te assessorar como começar, caso você esteja muito tempo sedentário. Então, atividade física moderada e constante, frequente. Avalia aí sua nota. O outro é a espiritualidade. Diferentes religiões em cada uma dessas 5 cidades.
Porém, todas têm fé, todas acreditam que existe algo além do nosso ego, algo muito superior, uma consciência, né, suprema, vamos dizer assim, que cada um chama de um jeito que quiser, mas todos eles acreditam em algo maior. E os cientistas, sim, entendem que esse é um dos fatores que garantem a qualidade de vida, principalmente da nossa mente. A forma como a gente lida com o outro, tudo isso dá um senso mais de comunidade, de pertencimento, de você sentir que você não está só. Então, os níveis de depressão, de ansiedade é muito menor. As pessoas vivem melhor, né, vivem mais e melhor por terem essa prática espiritual. Isso acontece em todas. Outra que eu gosto muito de mencionar é que a dieta dessas 5, alimentação, né, a gente pode falar dieta do dia a dia, dessas 5 regiões, é basicamente baseada em plantas, tá? Sim, existe muitas delas que comem carne e peixe, mas 80% do que eles comem é baseado em plantas. Quando a gente fala plantas, não é só folhas, né? A gente está falando de raízes, sementes, castanhas, frutas, legumes, do que vem da terra. O mundo todo que vem da terra. Então é muito interessante porque, né, já é comprovado, principalmente para quem tem problemas do coração, que a dieta baseada em planta, não tem que ser exclusivamente em planta, mas baseada em planta, ela é a mais saudável a se seguir para quem quer prevenir doenças do coração, né? Colesterol, diabetes do tipo 2, tudo isso é muito importante a gente entender por que eles vivem mais. Essa é a dieta que eles comem naturalmente, tá? Vamos falar outra coisa, uma bem legal. Eles tomam bebida alcoólica. Nossa! Sim, mas com moderação, é aquela famosa meio cálice, sim, né? Por dia, né? Isso, eles tomam com frequência, cada um dentro da sua cultura, né? O japonês dentro da sua, o italiano provavelmente vai ser o vinho, mas com moderação. O álcool existe dentro, né, das reuniões sociais e inclusive acompanha alguma das refeições do dia de forma sempre moderada. E eles acreditam que isso também contribui, tá, para manter o organismo saudável. Então tudo com moderação também pode o álcool. Então atividade física falamos, alimentação, a família e a comunidade está sempre em primeiro lugar. Eu queria até deixar esse último ponto para vocês pensarem na sua vida, né? A gente vive numa sociedade onde a competição, o estresse, as pessoas se isolam, às vezes não tem com quem conversar, então às vezes a pessoa desenvolve gastrite nervosa, né? É uma doença que é totalmente relacionada às vezes, com uma coisa que ela não consegue se abrir, não consegue conversar, não procurou ajuda profissional e acaba sofrendo, né, da mente e do corpo por uma questão que ela poderia resolver num grupo. Então eles falam assim, eles vivem como uma tribo. Eles vivem, mas todo mundo vive numa situação de ajuda, de apoio, de acolhimento, aquele verdadeiro senso de comunidade. Nas 5 regiões, cada um do seu jeito, mas todos eles vivem dessa forma de comunidade. A família em primeiro lugar e o próximo, o meu vizinho, o meu parente, a pessoa que mora na minha comunidade, ela é parte de um todo do qual eu faço parte. Isso é muito interessante. E uma das 5 cidades está nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é conhecido como o país do fast food, da comida rápida, né? da comida que não é, vamos dizer assim, que é da correria, não tem tanto valor nutricional, artificial, mas existe em Loma Linda, é o nome da cidade, existe uma comunidade, eles são adventistas do 7º dia, eles plantam o que eles comem, plantam orgânico, vivem em comunidade, se ajudam, ou seja, tem os 9 fatores que os cientistas acreditam e lá vivem a maioria mais de 100 anos, tanto homens como mulheres. Pois é, o ser humano precisa pertencer, isso, né? Precisa ser integral. Totalmente. Precisa entender que faz parte de todo o movimento, que é o que a gente fala aqui nesse programa. Um dia, eu tenho fé que todo mundo vai entender a importância disso. Sabe quem mais está conversando com a gente, Ângela? O Adilson Talon está dizendo boa tarde, um belíssimo aperto de mão para ti também. Boa tarde, E Adilson. acenando para a gente, obrigada pela tua companhia, pela tua participação. Só quero saber uma coisa, diretora, a gente vai entrar com um patrocinador agora?
É agora? Então é agora. A gente já volta aqui para concluir essa nossa conversa e eu quero então deixar vocês com a Delco Artes Gráficas, que é uma empresa que faz um trabalho maravilhoso com cartões de visita, calendários, receituário, enfim, acompanhe aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Principalmente para vocês que estão aqui em Salto e região, eu carinhosamente elaborei uma oficina de aromas para deixar cada um de vocês um pouco mais perto dos óleos essenciais e mostrar então um modo mais natural e bem menos nocivo de cuidar da sua família, da sua beleza, da sua saúde, tá? Então, aproveitando o gancho da epigenética, os óleos essenciais também ajudam demais, né? E a oficina vai abordar o que são os óleos essenciais, a diferença entre óleos essenciais e essências, o mecanismo de ação dos óleos essenciais, as precauções gerais para o uso dos óleos, a descrição de alguns desses óleos e algumas dicas de sinergia com os óleos para você usar aí na sua casa. Também vai ter um material de apoio e um kit que eu estou preparando com todo carinho também, com 1 ml de 3 óleos vegetais, 40 gramas de creme base vegano, que eu faço, tá? Eu já tô fazendo a minha transformação também. E 10 ml de óleo vegetal. A oficina vai acontecer na cidade de Salto no dia 8 de março. E é o seguinte, gente, as vagas são limitadas. Então, faz a tua inscrição, garante a tua vaga, clicando aqui embaixo no link. Vai lá, faz a tua inscrição, preenche a fichinha e garanta a tua vaga e a gente se vê no dia 8. Ângela, seguinte, foi assim maravilhoso ter você aqui. Eu penso que a gente conseguiu colocar mais um tijolinho aqui nesse nosso trabalho, que é levar essa consciência de que nós somos um completo, um complexo maravilhoso, que a gente pode sim separar para entender, mas não pode esquecer que a gente funciona tudo junto, tanto os sistemas dentro do nosso corpo, como os indivíduos em si, né? E foi assim o máximo. Eu queria que você agora olhasse nos olhos deles e passasse uma mensagem final para eles, dentro de tudo aquilo que a gente já conversou. Você tem aí... Estão me dizendo que a gente tem mais 5 minutos, são todos seus. Fique à vontade. Tá bom, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. Como eu disse, eu gosto muito de falar sobre a epigenética, sobre o estilo de vida, né, saudável. E eu mesmo mudei, fiz uma transição de carreira, meus hábitos mudaram. Eu sou vegetariana há 6 anos, então a minha alimentação mudou, eu também não fazia yoga, hoje eu dou aula de yoga. Então eu acredito que assim como eu mudei, eu vivenciei uma mudança de estilo de vida e de hábitos, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente tem escorregões no processo de mudança. Como profissional e coaching, eu estou à disposição para ajudá-los, porque eu passei por isso. E a pior coisa que você pode fazer é desistir, porque eu sei que não é fácil, mas a persistência, a disciplina, o amor próprio, né, entender que você está fazendo algo que exige esforço, exige disciplina, mas que é para o seu bem, né, para viver melhor. Eu acho que isso é fundamental na conquista dos melhores resultados, para conquistar realmente, para construir um estilo de vida
saudável e que seja a sua cara, o seu estilo. Porque não adianta copiar a receita pronta de blogueiro, de pessoa da TV, da internet, né? Dos influenciadores digitais, porque eles têm outra genética, outro estilo de vida, né? Outra cultura, outra mentalidade que não é a sua. Você tem que ver o que funciona para você. Por isso que o coaching trabalha muito essa questão da personalização, o que funciona para você e que vai fazer você conseguir construir esse estilo de vida saudável. A mensagem que eu gostaria de deixar é uma frase que fala: mude seus hábitos e seus hábitos mudarão você, né? Eu acho que é o início de tudo, começando com pequenas mudanças no seu dia a dia, né? Escolher o que vai realmente, daquelas notas que você se deu, qual que é aquela que está mais baixa, por onde eu posso começar a melhorar, sabe? Procure ajuda, grupo, né? O poder do grupo também é muito importante na mudança, e é isso, e não desista de você. Se abra para você, né? Eu quero agradecer aqui o Adilson Talon, que está lá em Bauru, já conversou com a gente, muito obrigada. A Jussi Nogueira está dizendo: olá, boa tarde, Luana, parabéns pelo programa. Jussi, muito obrigada pela tua participação, pela tua companhia. E quero lembrar que Cidade Ativa Online está lá no YouTube também, então se por acaso você chegou agora no finzinho da nossa conversa, daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube, é só procurar na playlist da Saúde Ativa e saiba que todos os programas da TV Online, da TV Cidade Ativa Online, tem a sua playlist no YouTube. E o que é importante você fazer? Se inscrever no canal, assistir, dá para fazer maratonas já, tá? De Saúde Ativa, então dá para sentar e assistir a semana toda. Larga o teu joinha, deixa a tua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações. E eu quero pedir também, e eu tô muito pedona, compartilha com a galera, avisa a galera, lembra a galera que a gente agora tá no começo da tarde de domingo, sabe? Quando você acabou de comer, aí dá aquela pasmaceira, você fala: opa, eu vou assistir o programa da Luana enquanto eu faço a minha digestão. Então lembra o pessoal, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada, de verdade. Ângela, tem alguém mais para agradecer? Acho que é vocês pelo convite, as pessoas que estão assistindo, né? Pelo tempo, pela atenção, que principalmente vocês estão investindo em vocês mesmos. Então, parabéns, obrigado pela atenção e obrigada pelo convite. Gente, é o seguinte, vocês querem entrar em contato com a Ângela, olha o telefone aqui embaixo, por favor. Vocês viram que ela atende interior de São Paulo todinho ali no tete a tete. Aí depois online vocês entram em contato com ela pelo 95880 0522, certo? Então procura ela no Facebook também. Facebook e Instagram. Os dois estão Angidup, que é o nome da minha marca. É ANGIEDUP. No Instagram e no Facebook é o mesmo perfil. Então pronto, você acha a Ângela lá e bora transformar a vida. No mais, vocês já sabem. Muito, 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 muito obrigada. Se cuida e até a próxima.